Bom dia, Aline Canuto. Bom dia, rádio ouvintes da Palmeira FM. Tudo bem com vocês? Um grande abraço a todos, um bom dia, um bom final de semana nessa sexta-feira que começa e um bom trabalho a todos. Aline, hoje eu gostaria de abordar um tema ainda remanescente da semana passada, mas que continuou na boca do povo, principalmente em Palmeira dos Índios, que é a questão da demarcação indígena em Palmeira. Nós temos em Palmeira, no governo municipal, um governo com tendências comunistas, governo que apoia segmentos e ações socialistas e comunistas, inclusive criando, do ponto de vista politiqueiro, uma secretaria de povos originários. Ora, povos originários somos todos nós, nascidos e criados no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Veja bem, está ocorrendo uma discussão entre uma figura indígena e um colega nosso advogado, onde cada um tem colocado situações fáticas. Mas eu queria corroborar a afirmação do nosso amigo advogado que se manifestou. Veja bem, portarias para pagamento, portarias da FUNAI, elas sempre existiram e existirão, dando cabo de ações de trabalho de grupos ou não, para avaliações, justificações, notificações. Uma vez que Palmeira dos Índios, que como bem disse o deputado Edival Gaia na sua entrevista, não é dos índios, a Palmeira é dos palmeirenses, é de todos. A questão indígena em Palmeira, ela remonta a uma situação que foi montada do ponto de vista cultural e histórico ao longo do tempo. Não adianta vir antropólogo A, B ou C aqui dizer o contrário. Antropólogos, nós conhecemos bem, eu que rodei nos bancos de faculdade pública onde estudei fora de Alagoas e depois retornando a Alagoas, antropólogos são todos comunistas. Todo relatório de antropologia é socialista e comunista, para defenestrar a propriedade privada, para acabar com o trabalho, com a força do trabalho que o brasileiro e o Brasil tem. Em Palmeira não é diferente. Obviamente, o que já está nas mãos dos nossos amigos, e com todo respeito, nossos amigos e irmãos índios, que temos o grande respeito, já está. Mas o mais para quê? Para fazer política. Porque, como eu disse em minha fala semana passada, os indígenas precisam de assistência e não de terras. Se você perambular pelas aldeias de Palmeira, que no início era uma, hoje já são 5 ou mais. Cada grupo sai se dividindo, vai para um lugar e diz que ali é uma aldeia. Aí cria dizendo que ali é aldeia. Ora, é o que eles querem. Fazer política junto aos governos comunistas e dividir o Brasil mais ainda. Dividir nós brasileiros, o povo brasileiro. Então o nosso amigo Adeilson Bezerra, e aqui eu cito o nome dele, está com a razão. O nosso amigo Edival Gaia está com a razão. E o Val fez uma citação interessante. Nosso deputado Edival Gaia, né? Porque quem foi deputado não perde a alcunha de ser chamado deputado. Ele falou de um documento que a Igreja Católica de Palmeira dos Índios não está querendo conceder. Ora, eu faço até uma afirmação ao nosso amigo Adeilson Bezerra. A gente na justiça, Adeilson, se peça esse documento, cite-o formalmente e individualmente, e se a igreja não quiser conceder, peça ao judiciário para que faça e determine uma busca, já que esse documento é importante e que os antropólogos que aqui estiveram há décadas fazendo o fadado estudo, entre aspas, estudo comunista,
para destruir a força de trabalho e a propriedade privada do cidadão brasileiro como um todo, porque isso não é só aqui em Palmeira. Esses antropólogos criados e forjados dentro das universidades, que a gente está vendo aí qual é o papel das universidades, com raríssimas exceções. Eu digo porque eu passei por lá. Eu sei muito bem o que é aquilo ali dentro. Eu passei e fui um deles, inclusive, com o arrependimento de hoje, graças a Deus. Então veja bem, busquem esse documento, façam novas ações. O Adailson é um grande advogado, tem um bom escritório em Maceió, está à frente, é filho de Palmeira dos Índios, nascido e criado, meu amigo de infância. Corremos muito ali na rua Professor Guedes de Miranda. Então tem todo o arcabouço moral para fazer essa ação. Quanto ao nosso amigo que respondeu a ele, o indígena, tem lá também suas razões. Porém, contra fatos não há argumento. Eu acho que esse documento citado por Valgaia, onde a igreja não quer fornecer e que vai fornecer por via judicial, poderá desmontar todo o arcabouço que o malfadado antropólogo fez nos seus relatórios naquela época em que já se discutia essa situação. E como também colocou Val, mudemos o nome de Palmeira dos Índios. A Câmara de Vereadores deve se posicionar e deixar de discutir problemas pequeninos e se engajar num problema maior, porque são 78 mil habitantes nesta situação. Então a Câmara tem que fazer o seu papel e não ficar com picuinhas discutindo coisas menores de interesses particulares. Tem que lutar pelo interesse coletivo do povo de Palmeira dos Índios. Palmeira, de certa forma, economicamente, empresas têm se colocado e sido criadas em Palmeira de, vamos dizer, 20 anos para cá, desde o governo de Albérico Cordeiro. Começou a chegar novas empresas, passou pelo governo de James, passou pelo governo passado, iniciativa privada, diga-se de passagem. Tem nada a ver com serviço público. No máximo, serviço público nem alvará de construção de obras de empresa concede, quer cobrar logo o imposto, o tributo. Então, voltando a essa situação indígena, o povo de Palmeira tem que tomar ciência de que essa demarcação poderá trazer grandes perdas para a Palmeira dos Índios, mas que também, do outro lado, devemos respeitar os nossos irmãos índios, conceder-lhes o nosso abraço no sentido de que eles merecem ter assistência e o respeito de todos, e que não há necessidade de mais terras, porque não dão conta sequer das terras que foram criadas ou dos locais, das bolhas isoladas onde se encontram, porque brigam uns com os outros e saem para criar novas bolhas e vão se espalhando, onde na verdade aquele local original não tinha aldeia nenhuma. A portaria da FUNAI, meus queridos ouvintes, elas sempre existiram, dizendo que vão fazer avaliação, que fazem levantamento, que fazem notificação. Mas existe um grande problema. A União hoje, o Brasil está quebrado. O Brasil tem gasto milhões com corrupção no governo comunista do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e não tem dinheiro para a FUNAI indenizar nada. Não existe dinheiro para indenizar. A FUNAI não tem dinheiro, nem o governo federal vai repassar, porque também está com déficit público enorme de bilhões já nas contas públicas do governo federal. E então isso é ilusão, é fogo de palha novamente, como a gente já acompanha há mais de 50 anos. Aline, Palmeira dos Índios, vamos à frente, lutemos por Palmeira com equilíbrio. Um grande abraço a todos e não se preocupem, vamos buscar o que for melhor para a Palmeira dos Índios. Aos meus amigos, busquem o poder judiciário verdadeiro, embora esteja tão difícil por tempos estranhos também no judiciário. Busquem esse documento que vai dizer que Palmeira dos Índios, esse documento da igreja, que vai dizer que Palmeira dos Índios não tinha índio no seu nascedouro. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, minha amiga.